3 vilões da autossabotagem. Ilusão, medo e dúvida é o que te leva pro inferno. É o que te leva para o mal. O ser humano é muito complexo, né? É complexo e é simples ao mesmo tempo. A gente cria, né? O problema é sempre essa questão da ilusão. O trauma vira um conflito, o conflito vira o padrão torna as experiências repetitivas. O grande problema da humanidade é a solidão. Não é a ansiedade. A ansiedade, ela vem de uma angústia. A angústia vem de uma insatisfação. E a insatisfação, ela vem de uma sensação de que eu não pertenço às coisas, porque eu sinto que eu não pertenço àquela família. Porque eu só pertenço àquela família se eu for igual a eles. Quando a pessoa concorda, né? Amar é aceitar. Quem sabe amar vai me aceitar exatamente como eu sou. Livrar daquele mal é pedir pra Deus eliminar você, porque você é o mal da sua vida. Livrai-nos do mal, amém, né? Livrar de você, né? Porque você que criou o mal. Então assim, você não pode pedir pra Deus, livrai-me desse mal, meu Deus, que tá na minha vida. Se você fala isso, é como se você dissesse assim, Deus, elimine a mim mesmo, porque eu é que criei esse mal. Eu sou um autossabotador típico, né? Você sabe de quem eu sou filho, né? Já é uma sabotagem. Imagino. Sem ter acontecido nada, né? Nasci blue. Eu digo que ser comum é não existir, viva a diferença, né? E fazer o que quiser da vida, pô. Eu, por exemplo, eu tô de calcinha agora aqui, isso não afeta a minha masculinidade de jeito nenhum. Olá, humano, bem-vindo a mais um episódio de Nisológico. Estamos falando aqui diretamente do grande Plugado Estúdio. Eu peço pra você de praxe, por favor, faz isso agora. Eu sei que eu tô sendo chato, tá? Mas ativa o sininho, dá o like é muito importante, hein? Isso faz ajudar a espalhar a palavra. Compartilhe aqui, se inscreva, se torne membro. E muito importante também é o seu comentário, para que a gente possa depois fazer aqui o nosso Comentando Comentários, onde diretamente eu respondo aquilo que você quer saber. Então hoje aqui, no nosso Nisológico, a nossa fera, o grande Carlos Florencio. Obrigado, meu querido. Imagina. Pela oportunidade de falar aqui. Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, né? Você sabe que a gente já se conhece já há algum tempo. Verdade, nos conhecemos no lançamento do seu livro, Tudo Certo. Tudo certo, que não existe o errado, né? Vamos falar sobre isso aqui, né? E tá tudo certo. E a te conhecer através da Roberta Leal, né? Roberta Leal. Grande exatamente. Roberta Leal. Um beijo, querida. Grande agente, grande empresária, uma querida. Eu lancei esse livro, foi antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia. A gente tinha bem que acabado de chegar aqui em São Paulo. Eu tô aqui há 6 anos, exatamente. Né? Vamos passar rápido, né? Tudo passa muito rápido. Daqui a pouco a gente tá aí, né, de bengala. Como eu falo, sentado em cima dos ovos e peidando sem parar, né? Mais ou menos por aí. Já não controla mais nada. Você só vai no fluxo da coisa, né? Exatamente. Florencio, qual é a sua formação? Nossa, eu tenho várias formações. Bem, eu comecei fazendo psicologia, mas não me adaptei muito à forma de perceber o ser humano através da psicologia, porque basicamente ela tenta encaixotar as pessoas dentro de conceitos. Os conceitos de Freud, de Lacan, que são válidos, são estudos, né? O que é a psicologia? A psicologia ela é formada por filósofos, questionadores da existência e da vida, que criaram as suas teorias. E essas teorias se juntaram todas e criaram a psicologia. Então, a minha base é uma base filosófica, né? Eu sou graduado, tenho uma licenciatura em filosofia, e porque a filosofia é que está na base de tudo, né? Então, fiz psicologia, não me adaptei muito, até mesmo porque eu já questionava a existência da vida e me preocupava muito com o meu desenvolvimento, né? E não à procura de um culpado que fosse responsável pelos meus traumas, pelos meus conflitos, porque eu sempre tive a nítida percepção de que nós é que criamos a nossa verdade, nós é que criamos a nossa realidade. A gente escreve nossa história, né? Basicamente, você vai escrevendo a partir das escolhas que você faz, né, das intenções e do despertar das forças que você está fazendo o tempo inteiro, né? Então, nós somos o roteirista, nós criamos o cenário, nós criamos a nossa própria verdade, a nossa própria realidade. Então, nós somos únicos. Se nós somos únicos, né, eu tenho até uma citação minha que nós somos únicos, singulares, indivisíveis e incomparáveis. Então não dá para você colocar as pessoas e encaixotá-las dentro de conceitos, porque eu vou estar limitando ela e vou estar com o risco de reprimi-la em algum momento, porque ela tem que se encaixar dentro daquele diagnóstico ou dentro daquele modelo para que
eu possa identificar qual é o problema dela, né? Então, ou seja, é ouvindo muito a pessoa para que você consiga detectar o que está lá, e aí eu não me adaptei muito a isso. Conheci acidentalmente, quando fui para Londres, lá no final dos anos 80, um livro de Roberto Assagioli, que é um pós-Jung. Me identifiquei logo com ele porque ele fala sobre a essência, de que ele tem um viés espiritual, não no sentido dogmático nem religioso, porque para mim espiritualidade é consciência, né? Então, para mim sempre foi isso. E ele falava sobre justamente essa questão de nós nos conectarmos com a nossa essência, que na nossa essência nós somos únicos. Aí disse assim, esse cara tem mais a ver comigo. Aí fiz a minha graduação em psicossíntese na Revision, lá em Londres. Na altura também fiz arte, porque eu sempre gostei de arte, porque eu venho de uma família de artista. Minha mãe era atriz, meu pai era ator, meu pai cantava na rádio. Quem são seus pais? Hã? Quem são seus pais? Ele é Florencio, Darcy Soares, lá do sul, né? Naquela época daqueles teatro que ia de uma cidade para outra, montava o teatro. Sim, teatro de repertório, né? Praticamente nisso, eu nasci em cima de um palco. Ah, né? Que maravilha. Eu fazia o papel de Jesus Cristo, porque eu tinha essa cara, olho azul e não sei o quê, a criança Jesus Cristo era eu. Não, e esse conceito de Jesus Cristo de olho azul, né? Porque todo mundo tem isso e ninguém sabe, né? Porque ao certo, né? A imagem dele, né? Mas de onde ele era, ele devia ser moreno, devia ser árabe. No mínimo, né? Pronto, mas como eu tinha aquela carinha de anjinho... É só uma imagem, é só uma... A imagem, eu praticamente nasci aí. Mas a minha mãe também era estilista, tinha outra profissão, mas eles gostavam muito disso. Então, eu nasci dentro dessa percepção de que a vida é uma arte, de que a vida é um palco. Que privilégio. E que, basicamente, nós temos que aprender a atuar. Se você não sabe atuar aqui na vida, a vida te torna uma pessoa à toa, né? Pô, até um jogo de palavras, né? Se você não atuar, você é à toa. Você é à toa. A vida à toa na vida. Né? E não no domínio, no controle da sua própria vida, da sua própria existência. Então eu percebi muito cedo, lá já no final dos anos 80, né, que nós é que criamos a nossa verdade, a nossa realidade. E eu disse assim, eu tenho que controlar isso, eu tenho que dominar isso. Né? E aí eu comecei toda uma trajetória para tentar entender e compreender quem nós somos, como nós funcionamos. Né? Tentando entender e compreender o meu próprio processo de vida, né? Tornei-me, sem querer, um especialista na área do desenvolvimento do potencial humano. Então, hoje eu sou mentor de potencial humano. Por quê? Por que é um mentor? Mentor é sempre uma pessoa que domina um determinado... É uma autoridade dentro de um determinado tema. Hoje em dia, qualquer pessoa se chama de mentor aí, né? Mas eu acho que mentor não é... A pessoa se chama de mentor, mas ela é realmente um mentor. Para você ser um mentor, você tem que ser uma autoridade. Para você ser uma autoridade, você tem que dominar um determinado assunto. Para você dominar, você tem que ter uma formação. Tá? Então, ou seja, eu sou formado em psicossíntese, sou formado em filosofia, sou escritor, sou comunicador, tive 14 anos de programa de rádio, minha genética, né? Aqui em São Paulo. E adoro comunicar, adoro expressar, adoro ajudar as pessoas a se transformar, a despertar consciência. E aí, então, eu sou professor, eu sou um instrutor, né? Sou um escritor e dou práticas, dou dinâmicas e conduzo a pessoa para um processo de transformação, tirá-las da área do inconsciente, trazê-la para consciente, fazer ela assumir a responsabilidade por aquilo que ela é, sem torná-la culpada. Entendi. Com esse cuidado. Sim, né? sim. Porque o processo autodestrutivo no ser humano ele é muito mais forte do que de autopreservação. Até por uma questão mesmo de natureza humana. Né? A essência, né, do ser humano é assim, né? Não, porque basicamente nós somos uma espécie. Nós somos uma espécie animal, né, que tem uma inteligência, como os animais também têm inteligência, mas nós temos consciência, a capacidade de poder perceber a própria existência e questionar a própria existência. E isso só acontece quando você percebe a existência de alguma coisa e questiona a existência de alguma coisa. É isso que faz com que nós sejamos, entre aspas, mais especiais e mais evoluídos do que os outros animais, fazendo com que nós ocupássemos, né, e ocupamos o topo da cadeia alimentar dentro do planeta. Portanto, o ser humano ele não tem predador. Como ele não tem predador,
E a espécie ela precisa se automovimentar constantemente, porque ela precisa se renovar constantemente em tudo que faz parte da natureza. A única forma, então, foi a autossabotagem. Né? Então, ou seja, dentro da autossabotagem, o ser humano ele se transforma em predador de si mesmo. Sim, mas você não, desculpe te interromper, você não acha que o ser humano, ok, não tem predador de outra espécie, né? Mas o ser humano com ele, eu digo, com o próximo, além da autossabotagem, né, de você ser o seu próprio predador, o ser humano se mata também, né? Como tem bicho que se mata? Esse papo de que lobo não mata lobo, isso aí é mentira. Tem bicho que se mata. É defesa de território. Às vezes bebê também, né? Come se não tá, da própria espécie, né? Quando não está saudável, faz parte da natureza. Né? Até mesmo porque vai atrapalhar a mãe para ela sobreviver também. E ele não vai conseguir sobreviver na mesma. Vai ser morto por alguém, por algum outro animal em algum momento. Então, para que viver prolongar uma situação que é inevitável? Então ela já pega e já resolve o assunto. E dentro do mundo gay, urso come urso, né? Então... Desculpa, eu não aguento. Faz parte do meu ofício. Cada um come aquilo que gosta de comer, né? Exatamente. E gosto e religião não se discute, né? Se bem que hoje tem se discutido muito religião, né? Mas é um debate também. É uma pauta, né? Então, mas assim, como você mesmo disse, e eu estava explicando, como nós não temos um predador, nós nos tornamos predadores de nós mesmos, e isso está dentro do mecanismo de autossabotagem. Está em você afetar a ordem e o equilíbrio do outro. Toda vez que você afeta a ordem e o equilíbrio do outro, você se transforma numa força maléfica, tá? Destrutiva. Na natureza, você destrói o outro, come o outro, por sobrevivência, né? E na natureza, se você comer o outro para sobrevivência, não tem mal nenhum. Então eu digo sempre, até brinco com meus alunos, né? Se você matar, tem que comer. Já que matou, come, né? Exatamente. Não tem como você comer e não matar também, né? Porque se ao comer você está matando. Então, que é uma coisa da nossa própria natureza. Então, o ser humano, ele acabou, pela sua própria inteligência, pela sua própria consciência, se transformou num ser autodestrutivo, né? Ele se autodestrói. Ele se autodestrói agora por quê? Por um questionamento que ele não consegue aceder à consciência. Ele questiona, gera dúvida, gera medo, ele trava, considera que não é bom, que não é capaz, coloca-se em xeque-mate, não vê saída, porque ele acabou de se fechar no seu próprio mundo, nas suas próprias definições, e isso já é um processo de autossabotagem, já é um processo onde ele está já se definhando e retirando as suas forças para ele poder sublimar as situações. Nós evoluímos sempre da inconsciência para a consciência, do desconhecido para o conhecido. Tudo começa no inconsciente, né? Tudo. Aí a gente vai trazendo... É uma lei no universo. O universo, ele não pode... Nós, ser humano, temos alma, temos na nossa essência, a nossa essência é a nossa alma, ela está conectada à consciência, que a consciência só é desperta a partir da percepção do que existe. Enquanto você não questionar o que existe existe, mas você não percebe a existência. No momento que você questiona, é quando você percebe aquela existência. No momento que você questiona o relacionamento que você está tendo com uma pessoa, nesse momento, você, ao questionar, você está criando uma segunda possibilidade fora da possibilidade que você está vivendo. Nesse momento, nasce a autossabotagem. Entendi. A autossabotagem, ela nasce quando você cria uma segunda possibilidade que entra em conflito com a primeira possibilidade, cuja possibilidade é uma ilusão, porque ela não existe. Tirando o valor do que é verdade, do que é real. E colocando valor numa coisa que você imagina que deveria ser em detrimento daquilo que é. Portanto, o mal, ele rege justamente o que não existe. Então, se o mal rege o que não existe, para que eu vou valorizar o que não existe, uma vez que o que não existe, e se não existe, não é, e se não é,
Para que eu vou perder o meu tempo em tentar entender ou tentar transformar isso numa verdade, numa realidade? Uma coisa que não existe. De uma coisa que não existe. Então, é assim, o ser humano tem a inteligência, tem a capacidade de ter consciência, mas ele se perde nesse intervalo, né? E aí ele, em vez da inteligência ser para o bem e a consciência ser para o bem, acaba fazendo um processo inverso. Em vez de ele expandir, ele retrai. Então, toda vez que você retrai o seu movimento de expansão, isso é aquilo que se chama, em psicanálise, de trauma. É um trauma. Um trauma físico é você sofrer um acidente onde você é interrompido o seu movimento. E você passa a ter uma vida limitada, né? Não, você está ali de bicicleta, alguma coisa bate na sua bicicleta, você cai, é projetado para frente, você se machuca, você sofreu um trauma físico. Esse machucar é um trauma físico. Você está ali pensando que aquela pessoa super ama você e de repente quando você vê, ela está beijando uma outra pessoa na sua frente e você retrai. Isso é um trauma emocional. Né? Por quê? Porque você estava em expansão e você sofreu uma retração com a decepção da realidade ou uma retração da verdade daquilo que você estava vibrando. E isso acontece muito durante a nossa vida. Quando você chega, por exemplo, eu lembro de um paciente meu que ele chegou com um desenho de uma rosa para a mãe dele, que ele fez com muito carinho, com muito amor. E quando ele foi mostrar para a mãe dele, quando chegou em casa, a mãe dele estava ocupada fazendo o almoço, não deu bola para ele. E, bonitinho e tal, não deu muita importância. Mas ele tinha ido com tanta expectativa que ela ia achar aquela rosa tão bonita. Ele ficou muito decepcionado. Ele ficou muito decepcionado. E isso gravou o inconsciente dele. Então aí ele ficou com isso na cabeça dele sem ele perceber e ele passou pela vida inteira, já estava com essa história, né? Com seus 45 anos. Que loucura. Tudo que ele fazia para tentar agradar as pessoas, para convencer que aquilo que ele fazia tinha valor e era bom. Sim. Sem ele perceber que tinha iniciado através daquele acordo que ele firmou no inconsciente dele, quando ele questionou o seu próprio valor ao definir que aquilo que ele tinha feito não era bom, porque não correspondia, talvez, àquilo que a mãe queria, porque ela não deu importância. Você vê, tudo isso acabou no inconsciente. Anos de terapia para chegar, fazer um rewind, né? Como a gente volta a fita, rebobina, volta a fita, é coisa de tiozão, né? Para chegar até esse pequeno episódio aparentemente simples, diria até assim, boba, teoricamente, né? É uma cena da vida. É uma cena. Um longa-metragem, aquele fotogramazinho ali. Ali. E que ali... Pegou um trauma. Pegou, né? E eu falo, Florencio, aqui esse debate vai ser bom porque eu sou um autossabotador típico, né? E vou contar um pouco a minha história, contar um pouco a história da minha rosa, que eu desenhei, né? Tá. Que o seu paciente desenhou. Você sabe de quem eu sou filho, né? Já é uma sabotagem. Imagino. Sem ter acontecido nada, né? Nasci já. Você sabe que eu estive vendo agora, esqueci o nome dele agora, o filho daquela jornalista. Daqui a pouco eu lembro. Que tem a voz muito poderosa. Quem é jornalista? Que tem ela tinha um programa na TV que ela entrevistava as pessoas. Leda Nagli? Não, a outra, aquela loira. Marília Gabriela. Marília Gabriela, Sim. Exatamente. O filho dela sofreu muito trauma por conta dessa questão. Ela até, inclusive, tem um vídeo dele aí na internet, porque, assim, basicamente, no momento que você é filho de uma pessoa muito importante, tá? Eu te conto um outro caso antes de você concluir o seu caso. Eu tive um casal de pacientes meus que eles tiveram 3 filhos. Ele era diretor-presidente, montou um hospital, uma rede aqui em São Paulo. A mulher dele, uma professora catedrática, aula na USP, estava aula na USP. Então era assim, o top do top, né, os dois. Tiveram 3 filhos. Dos 3 filhos, olha como é que pode acontecer na autossabotagem. O mais velho, alcoholic, trabalhava demais, querendo sempre mostrar que ele era tão bom quanto o pai. Sei. A segunda filha estudou tudo que você pode imaginar, mas não casou, nunca se deu bem nos relacionamentos, porque a ideia daquele relacionamento perfeito do pai e da mãe, que eram perfeitos, né? Ela nunca conseguia encontrar em ninguém porque ela tinha aquela imagem, aquela projeção, e estudava muito, fez não sei quantas faculdades, mas não conseguia se deslanchar nos trabalhos dela porque não chegava nunca à altura da mãe ou na altura do pai. O terceiro, claro, resolveu virar
rebelde, maconheiro, casou umas 3 vezes, fez filho com não sei o quê, e a família que sustentava tudo isso. Então, ou seja, 3 crianças nascem na mesma família e as 3 têm o mesmo trauma. Todas as 3. Não me senti valorizado, reconhecido, pertencente, nunca vou ser bom o bastante, nunca vou sentir que eu estou à mesma altura do meu pai ou da minha mãe. E os 3, cada um foi por um caminho diferente, né? Cada um foi para um caminho diferente, mas todos eles com essa sensação de que eu sempre vou ser menor do que o meu pai. Entendi. Sempre menor do que a minha mãe. Nunca vou conseguir mostrar que eu sou tão bom quanto para que ela tenha orgulho ou que ela me admire. Mas, no fundo, esse questionamento, quem cria é a própria criança, porque o pai não tem culpa disso. Ele, por simplesmente, está lá fazendo o trabalho dele. Só que um belo dia, você chega lá e aí você vê que o seu pai é super famoso e tal, e aí aquilo passa a ser uma referência para você. Né? E aí você acha que você só vai ser valorizado se você for tão bom quanto. Uhum. Então, ou seja, você perde a sua espontaneidade, você perde a sua liberdade, você deixa de ser você mesmo, porque você está numa tentativa constante de corresponder ao que os outros querem. Uhum. É uma loucura isso. Porque literalmente. Você nunca vai conseguir corresponder ao que os outros querem. Ainda e mais você não tem que corresponder ao que os outros querem. Ainda mais quando você tem uma referência que é muito fora do comum. No teu caso, imagina. Que são pessoas que estão num patamar assim, que são únicos, né? São únicos, são icônicos. Uhum. Né? O teu pai é icônico. E fora do comum, com um talento fora do comum. Fora do comum, quer dizer, por mais que você possa ser, sempre vai ser o filho do cara. Uhum. Florencio, eu acho que eu não preciso contar a minha história, você acabou de contar. Né? Então é isso que cria. Cria uma competição constante. Lógico. E aí o que é que você tem que fazer aqui? Você tem que desistir, mas isso tem que desistir no teu inconsciente. No teu consciente você sabe, mas o problema é que no teu inconsciente você tem imagens de que você viveu, de experiências que você gravou, filmou, porque o inconsciente ele grava tudo em forma de imagem. É como se fosse uma câmera fotográfica. Ele grava a imagem. E o subconsciente define. Então vamos imaginar que você foi numa determinada situação e o teu pai lá fazendo um maior sucesso e você se sentiu inferior e você foi fazer uma apresentação, mas não foi assim tão bom como você queria e comparou com as apresentações do teu pai que eram talvez bombásticas e você sentiu que você era inferior. Criou aquela imagem da situação e no teu inconsciente você diz, eu nunca sou tão bom bastante quanto ele. Sim. Nunca vou ser tão bom bastante quanto ele. Acabou. Você acabou de criar um mecanismo de autossabotagem e se condenou a uma competição e a uma ansiedade, uma angústia interna enorme. Porque enquanto você não desistir disso, aí entra eu em cena. Eu entro em cena, vou lá nesse inconsciente, reprogramo esse inconsciente, reprogramo esse subconsciente. Eu crio para os meus pacientes um exercício que você faz durante uma semana, 2 vezes por dia, esse exercício, e acaba com isso. Por quê? Porque precisa destruir aquela imagem que tem lá e aquele acordo firmado no subconsciente, que é o que gera o mecanismo de autossabotagem. A pessoa sabe nadar, você é um ótimo ator, você é um ótimo comunicador, mas você morre na praia. Por que você morre na praia? Por que eu não consigo ter o sucesso? Porque lá atrás, no seu eu nunca vou ter um sucesso igual ao meu pai. E não vou ter mesmo? Mas não é para ter. Exatamente. Eu tenho que seguir aqui o meu, né? Não, ele não é a sua referência. Ninguém pode ser a sua Embora referência. a influência seja inevitável, mas isso é outra coisa. Você tem Isso é o departamento. A genética dele, claro, você tem a genética dele. Então, isso serve de base. Você não tem que rejeitar, tem que aceitar. Nós temos que aceitar a nossa genética. Nós temos obrigação de aceitar a nossa mãe e o nosso pai, porque se você não aceita a sua mãe, você vai ter problema com 50% da sua genética. Se você não aceita o seu pai, 50% da sua genética, você vai ter problema. Você já vai estar com uma energia em conflito dentro de você. E isso vai sabotar você nas suas realizações. Lembrando, mãe representa segurança e pai representa confiança. Então imagine que você tem um problema com a mãe ou com o pai, você vai ter um problema com a sua segurança ou você vai ter um problema com a sua confiança. Quanto você está cobrando a consulta, Florencio? Topa parceria?
Top parceria, sim. Se você quiser, eu te ajudo aí. Tem que fazer uma leitura do inconsciente, porque eu faço uma leitura do inconsciente. Aham. A partir dessa leitura do inconsciente, eu monto um exercício para cada pessoa. E aí são etapas, né? Porque a minha mentoria fui eu que criei. Eu criei o meu método do PH Vida, né? Com o meu programa de mentoria. Cada sessão ela tem um objetivo que gera um determinado resultado que serve de base para o próximo processo, né? Então eu tenho ferramentas de autocontrole, eu tenho uma harmonização da pessoa com tudo que faz parte do seu mundo. Eu gosto muito, eu sou um estudioso ferrenho, né? Sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, então eu adentrei em tudo que você pode imaginar. Eu, com 18 anos, eu fiz a minha primeira palestra na Sociedade Teosófica de Helena Blavatsky, em Londres, e assim, eu não sabia que eu sabia. Eu só sabia que eu sabia. E a minha palestra foi no final dos anos 80 sobre o homem multidimensional. Imagina, ninguém falava... Não é pouca coisa, né? Ninguém falava sobre isso, porque aí eu falei sobre os vórtex, sobre os chakras e o sistema de vórtex do universo, sabe assim? Parecia uma grande loucura, mas não era uma grande loucura. Fazia tudo muito sentido, porque hoje está muita gente me copiando aí naquilo que eu transmito, né? E quando você é copiado, é sinal de que eu sou referência. isso é muito bom. É muito bom, e tá tudo certo. Eu não me É importo lógico, com você isso. tá sendo Eu tô aqui inspiração, pra- você tá mentorando de uma forma indireta. Tô mentorando, tô ajudando. Né? Eu tenho muitos vídeos, né, na internet, no meu canal do YouTube, que ajuda muitas pessoas a entenderem qual é o sentido, a razão e o propósito da vida e da existência. Então eu adoro isso, eu vivo isso 24 horas por dia. Eu amo fazer aquilo que eu faço. Uma das coisas que eu aprendi na vida foi que, já que eu vou ter que existir e vou ter que estar comigo o resto da minha existência, eu tenho que me amar e tenho que me aceitar como eu sou, porque eu vou ter que estar comigo o resto da minha existência. Aí é bom que você aceite, Ponto. né? Porque senão você vai viver um sofrimento E constante. assim, e eu sou uma força de realização, vou realizar o quê? Vou realizar alguma coisa por sobrevivência? Não, porque eu não sou uma espécie, né? Eu sou um ente, eu sou uma entidade, eu sou um ser que tem inteligência e consciência. Então eu vou desenvolver as minhas habilidades dentro daquilo que eu me identifico, e a partir daí eu vou gerar um resultado que me satisfaz e que eu tenho a sensação de que eu consigo expandir a partir daquilo, né? Que seria aquilo que se chama de prosperidade. E eu fiz isso. Então eu nunca fiz nada nisso na minha vida que eu não quisesse fazer. E Isso é um privilégio. Não é que é um privilégio, é que eu sou teimoso naquilo que eu acredito. Mas poder fazer o que ama é uma coisa muito boa, né? É uma coisa, né, que muita gente não faz, eu né? venho de uma família simples, não venho de pessoas que eu pudesse ter assim grandes influências, e eu me vejo de repente indo morar na Inglaterra, consegui entrar na Royal Academy, né, no Chelsea School of Arts, consegui entrar na Revision, e fui indo, e foi com muita simplicidade. Eu aprendi uma das grandes tríades que me acompanha desde então, que na vida nós temos que ter amor, tolerância e humildade. Se você não tiver amor, humildade, né, e tolerância, você vai criar conflito na sua vida. Então, se você ler a Bíblia, por exemplo, basicamente a Bíblia se resume nessas 3 palavras: amor, tolerância, né, e a liberdade de permitir que as coisas sejam como são. Então você precisa aprender a ser tolerante. Porque se eu não tolerar, significa o quê? Que eu estou radicalizando. Eu quero que a minha verdade seja absoluta. A minha verdade, ela não é absoluta. Eu tenho a minha verdade, todo mundo tem a sua verdade. Existem verdades absolutas e existem verdades relativas. A minha verdade, ela é relativa ao meu processo. Eu não posso querer que ninguém aceite ou eu vou impor essa minha verdade. E, infelizmente, as pessoas, elas fazem isso. Elas impõem a verdade. Você tem que ser igual a mim, porque se você não for igual a mim, eu vou te rejeitar, vou te excomungar, né? Você não vai fazer parte da minha vida, e aí já nasce aí o grande problema do grande conflito da energia do amor, porque quem ama aceita, né? E quem ama tolera, né? E tem a humildade de entender que eu tenho muito conhecimento, mas eu ainda tenho muito conhecimento para adquirir. Sim. E esse conhecimento que eu tenho não me torna mais especial do que ninguém, mais superior do que ninguém, porque não existe melhor superior do que ninguém. Porque isso é uma comparação a partir daquilo que eu sou. E eu não posso comparar eu com os outros, porque se o universo me fez único, ele fez com alguma intenção, para justamente eu não me comparar. Aí paro eu um belo dia nisso
e digo assim, ok, então eu tenho que escrever sobre isso. Foi quando eu escrevi o livro do Tudo Certo. Eu percebi de onde nascia o conflito, de onde nascia os traumas, que nasce justamente dessa questão comparativa, que nós temos um julgamento comparativo logo na nossa infância, que é imposta pela sociedade, pela verdade da sociedade, a verdade do pai, a verdade da mãe, a verdade da família, a verdade da escola, a verdade do professor, as verdades. E eles impõem. E essa imposição faz com que nós, quando crianças, nós vamos perdendo a nossa espontaneidade, a nossa liberdade, nós vamos questionando a nossa própria perfeição, porque aos poucos nós nascemos. Eu considero que todos nós somos perfeitos. E nós nascemos perfeitos. Porque se você parar para observar, o que é o imperfeito? O imperfeito é a segunda possibilidade, que é uma ilusão que você está criando em detrimento e em desvalorização, na verdade, na realidade daquilo que você é. É o mal. O mal não existe, né? Então, o mal é toda vez que você valida alguma coisa que não existe. Então, ou seja, o julgamento comparativo, ele é algo que começa a ser implantado em nós enquanto criança e, a partir daí, começa um mecanismo de autossabotagem que está presente em todo ser humano, e você que está aí nos acompanhando, você também. Chegamos a uma questão de que todos nós queremos ser aprovados para poder ser reconhecido, valorizado, amado, né? Para ser compreendido, para sentirmos que fazemos parte de alguma coisa. Agora, se o meu movimento é nesta direção, é porque eu tenho solidão, eu tenho vazio, eu tenho rejeição, eu tenho algum questionamento sobre os meus próprios valores, que foram criados quando? Porque eu não nasci assim. A gente nasce puro, né? A gente nasce puro. Puro, perfeito, amoroso, espontâneo e livre, que são as 5 virtudes da essência que eu considero. Né? Que nos é tirada quando nós somos crianças nessa sociedade. Por quê? Porque automaticamente nós só vamos ser amados se formos iguais à nossa mãe, ou igual ao nosso pai, ou igual às pessoas. E não vai ser. E não vai ser. Então, ou seja, nos impingem uma consciência coletiva e fazem de tudo para nós reprimirmos a nossa consciência individual. Então, ou seja, nós passamos o tempo todo tentando nos adaptar às situações. Agora, adaptação é uma coisa de espécie. Não é uma questão de uma entidade, de uma alma, de um ser evoluído espiritualmente, com consciência, com sabedoria, né? Não tem nada a ver com isso. Então, ou seja, você passa a vida toda tentando se adaptar, né? Ou tentando se encaixar, ou procurando os ideais para você ser feliz. Agora imagine você, se você não tivesse nada disso. Tem pessoas que elas estão tão impregnadas por essas ideias, que é uma autossabotagem, né, da expansão delas, que elas não conseguem ser felizes plenamente com as coisas. É por isso que elas bebem, é por isso que elas se drogam. Precisam de fatores, para sair de fora, estímulos externos para conseguir seguir, né? Tentar fugir da realidade, porque a realidade, basicamente, ninguém se conhece. Todo mundo é solitário na nossa sociedade. O ser humano ele conseguiu fazer uma coisa que é não a nossa raça, né, a nossa espécie, ela não une e não integra. Se você parar para ver, as pessoas não se unem e não integram. Elas unem e integram em determinadas situações, elas criam um cenário para uma determinada situação, mas quem é que te conhece realmente? Quem é que sabe o que vai na tua cabeça, os teus valores, os teus sentimentos, que realmente se interessa por aquilo que você é, e não por aquilo que eu me identifico contigo e nós nos juntamos e aí estamos em parceria numa determinada situação. É muito pouca gente. Eu acho que tem pessoas que não tem ninguém, no fundo. Sim. Muita gente solitária, né? Muita gente solitária. Eu acredito que o grande problema da humanidade é a solidão, né? Não é a ansiedade. A ansiedade ela vem de uma angústia. A angústia vem de uma insatisfação. E a insatisfação, ela vem de uma sensação de que eu não pertenço às coisas, que por detrás disso tudo está a solidão. Entendi. Porque eu sinto que eu não pertenço àquela família. Porque eu só pertenço àquela família se eu for igual a eles. Mas ninguém me percebe. Ninguém me diz que eu estou certo naquilo que eu sou. Só me dizem que eu estou certo quando o meu certo corresponde ao certo das pessoas. Quando a pessoa concorda, né? Quando concorda. Agora, você passa a vida toda
tentando se encaixar nesses conceitos, por isso a psicologia também, que eu refutei, porque não é essa a ideia. E aí eu aprendi que amar é aceitar, e quem sabe amar vai me aceitar exatamente como eu sou. E vai valorizar aquilo que eu sou. Porque nesse momento vai me ver, porque vai perceber quem eu sou. E não só vai conseguir me ver quando eu for igual àquela pessoa. Na psicanálise a gente até fala sobre isso. Será que você ama o outro por aquilo que ele é ou por aquilo que é igual àquilo que você transmite? Né? Então, ou seja, amar, o grande desafio do amor é amar a diferença, não é amar a igualdade. Porque se eu gosto de futebol e você gosta de futebol, tá tudo certo. Facilita muito, nesse né? momento a gente ama aquilo e estamos juntos, unidos e integrados. Agora, eu gosto da montanha e você gosta da praia, vamos passear. E aí, vamos para a montanha ou vamos para a praia? Não, vamos para a praia. Ah, não, mas eu quero ir para a montanha. Não, vamos para... Ou seja, as pessoas impõem. Aí alguém tem que ceder. Sim. E aí os relacionamentos eles vão dando certo, por quê? Porque alguém tem que ceder. E a mulher fez isso a vida inteira da existência dela, para poder se adaptar ao homem. E aí ela criou um grande conflito, perdeu a sua própria referência, perdeu a sua própria identidade, e aí depois veio a Revolução Industrial, veio aí, né, algumas figuras como até Coco Chanel, né, que vem liberar a mulher, né, e a mulher hoje, então, ela está livre. Ela está livre, entre aspas, né? Porque no fundo agora ela, além de tudo, tem que trabalhar pela sua própria sobrevivência. Né? Quando não tinha, né? Exatamente. Então, ou seja, esta necessidade de encaixar as pessoas dentro de conceitos é isso que faz com que as pessoas não consigam tolerar e aí, como consequência, não conseguem amar. Né? E aí não conseguem unir e integrar, não conseguem conviver com as pessoas por aquilo que elas são, mas por aquilo que eu projeto que a pessoa tem que ser, que é um ideal. O ideal o que é? Uma ideia. A ideia o que é? Uma ilusão. Né? E uma ideia só vai ser verdade quando se transformar numa realidade. Enquanto não for realidade, ela é uma ilusão. Então as pessoas, infelizmente, têm que entender a nova tríade. Adoro tríades. Ilusão, medo e dúvida é o que te leva para o inferno. É o que te leva para o mal. São os três vilões da autossabotagem. 3 vilões da autossabotagem. Dúvida. Quando eu tenho dúvida, eu crio uma segunda hipótese, que não existe. Portanto, é uma ilusão, que cai na ilusão. Que me conecta com o mal, porque o mal rege o que não existe. Porque o bem rege o que existe. Porque tudo que existe vem do bem. O que não existe vem do mal. Né? Que é a ilusão. Né? Então, ou seja, e isso vai fazer com que eu tenha medo. Medo afeta a coragem. Coragem faz eu ir. E aí eu travo. Aí eu travo, crio a inércia. Aí a inércia faz o quê? Que eu apodreça. Porque uma água parada apodrece. Se você para na inércia, você apodrece. Então, ou seja, você vai contra os seus próprios princípios atômicos, porque nós somos forças que vibramos e que precisamos de movimento. E a partir do movimento eu vou criar uma relação e a partir da relação eu vou conseguir unir e integrar e aí eu vou criar aquilo que se chama de empatia, de família, de amizades. Agora, eu tenho que fazer esse envolvimento para criar uma relação para poder unir e integrar. Agora, se eu me envolvo com os outros a partir daquilo que eu sinto que eles aceitam, mas eu não me envolvo com aquilo que eu verdadeiramente sou, então eu nunca vou criar uma relação. Então eu nunca vou unir e vou integrar. Então eu nunca vou casar. Eu já vi muitas pessoas casadas que não são casadas. Porque elas acham que estão casadas há 10, 20, 30 anos, mas elas não estão casadas. Porque a pessoa do lado não conhece ela. Vivem juntos, mas vivem não são juntos, mas não estabeleceram um envolvimento, uma relação, uma união e uma integração. Casaram com uma ideia, né? E aí, às vezes, essa ideia não corresponde àquilo que você quer, aí você se frustra com a pessoa, você se decepciona com a pessoa. O que é uma frustração, uma decepção, uma mágoa, uma raiva e um ódio? Ilusão. Se você parar para perceber, é uma ilusão. Eu me decepcionei com a pessoa? Não. Eu me decepcionei com aquilo que eu esperava que a pessoa fosse fazer ou agir. Essa segunda possibilidade não existe, porque o que existe é aquilo que a pessoa me mostrou. Entendi. E aí que está o mal. As pessoas se perdem numa coisa que é lógica. É lógica. E você coloca no outro. É claro, aí você vai dizer, você me traiu.
Como assim eu te traí? Ah, porque você não está correspondendo àquilo que você disse que você ia corresponder. Uhum. Eu assim, olha, desculpa, mas eu não sabia que eu tinha esse compromisso com você. Né? Eu estou apenas sendo eu. Agora, se eu não estou correspondendo à ideia daquilo que você gostaria que eu fosse, no mínimo você tem que abortar essa ideia, porque essa ideia é uma construção da sua cabeça e que você tem grave problema de conseguir aceitar a realidade. Sim. Porque você só aceita aquilo que você criou na sua cabeça e você impõe isso e você acha que as pessoas têm que se encaixar nisso. E você criou isso esperando uma coisa do outro, né? Onde você não tem controle absolutamente nenhum. Não, por que você espera isso do outro? Você espera do outro porque você perdeu em você. Você perdeu o amor em você, você espera o amor do outro. E aí você quer que o outro te dê o amor para preencher o amor que você perdeu para você se sentir pleno. Você é uma pessoa egoísta, narcisista, você é egocêntrico, você é um aspirador vibracional, você só quer absorver. Isso é o ego em desequilíbrio, que é uma autossabotagem. Eu apenas absorvo, mas eu não expando. Então, ou seja, eu sou agradável contigo para que você me valorize. Eu sou legal contigo para que você fique comigo. Eu facilito para que você me ame. Tem uma condição. Então, eu não estou fazendo de forma incondicional. O amor é a resposta, que é o meu outro livro que eu estou lançando. Né? Então, ou seja, existe sempre uma segunda ideia que não corresponde à ideia inicial. E é aí que cria todos os conflitos, e é aí que cria a autossabotagem, e é aí que vai fazer com que a pessoa, no final disso tudo, ela vai ficar o quê? Frustrada, decepcionada, magoada, com raiva e fracassada. Fracassada no quê? Naquilo que ela imaginava, que era uma ilusão. A expectativa, né? Que ela criou, que né? é expectativa projetada através de uma ideia daquilo que ela esperava obter ou ter ou conseguir para suprir ou se encaixar dentro do conceito que ela mesma criou. Então assim, gente, por favor, pare para pensar. Né? Acorda. Você tem que acordar. Você tem a obrigação nessa vida de entender como é que você funciona. Porque se você não entender, você vai cair aí nessas redes que a gente vê de pessoas magoadas, decepcionadas, frustradas, aí vão para os terapeutas para tentar resolver isso, aí vão para os gurus aí para tentar resolver isso, aí vão para as religiões procurando um salvador, sem entender que não. Você tem que se salvar, sabe de quem? É de você mesmo. Pois é. E essa é a minha história. Deixa eu contar um pouquinho para você. Agora conte. Para você também que está nos assistindo aqui, para você me conhecer um pouquinho melhor, né? Que as pessoas têm uma imagem muitas vezes muito rasa, muito superficial ao meu respeito. Né? Eu comecei muito cedo na TV. Comecei na TV, era em preto e branco. Tinha 8, 9 anos de idade. Né? E o meu pai estava com aquele Chico City, que você lembra, foi o primeiro grande sucesso dele na Globo e tal, e eu trabalhando ali com ele, eu sempre tive uma visão muito crítica em relação a toda aquela estrutura, uma visão de diretor, né? Então eu, muito criança, falava pro meu pai, ó, cuidado, aquele cara ali mudou a frase e tal, então por que você, ao invés de você entrar por aqui, você não entra por ali, que fica melhor, né? E ele, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, ele falou assim, você pode até vir a ser um bom ator, mas o que você tinha que ser mesmo era diretor. E essa foi a minha Rosa, foi a história da Rosa, né? Essa foi então essa afirmação. Isso me carregou por muitos anos e haja terapia para conseguir começar a entender justamente isso tudo que você falou. Então, tudo que eu me auto-sabotava era porque eu não queria desagradar o meu pai. E ele... queria corresponder a ele, só que você entrava em conflito com a tua verdade. Exatamente. E ele, por sua vez, não o culpo, porque ele como pai, a geração... Não, ele estava usando a referência geração que ele veio, né? Ele ficava muito, olha, você tem que fazer outra coisa na vida. Isso aqui, ator não é profissão, é bico. Por preocupação. Ele não fez isso por maldade, para querer me sabotar. Inconscientemente, era um medo que ele tinha muito grande de um ramo que é surreal. O meio artístico, a gente vive desempregado, nós somos autônomos, entre aspas, refém de um mercado, como eu estava falando antes da gente gravar aqui, dublagem, né, que é um mercado extremamente oscilante. Então, às vezes você tem muito trabalho, às vezes você não tem. É uma loucura mesmo. E ele, no início da carreira dele, passou por muito perrengue. Ele não foi Chico Anísio a vida inteira. Não. Demorou até ele conseguir se encaixar, encontrar um lugar, né? Não nasceu Chico Anísio, ele se exatamente. fez. E foi muito difícil para ele. Então ele não queria isso. Como tem uma filha que tem
tendência, um talento artístico muito forte, eu quero ser atriz, quero ser humorista, logicamente que eu vou incentivar, mas me preocupa também, mas eu jamais vou chegar para ela e falar, filha, faz outra coisa aí, né? Então eu carrego essa... E eu demorei muito para conseguir chegar e falar, peraí, cara, eu não vou ser um Chico Anísio nunca. Então, deixa eu achar meu estilo, deixa eu achar, né? Exatamente. As pessoas vão comparar, é normal. Eu comparo também filhos de grandes artistas com seus pais, isso é uma tendência natural do ser humano. Mas se eu entrar nesse jogo, meu Deus do céu, eu vou ser um frustrado, minha vida vai estagnar, eu vou paralisar, não vou conseguir chegar onde eu quero. Eu acho que é exatamente isso tudo aí que você... Porque você acabou de falar. precisa se encaixar dentro daquilo que você idealizou. Esse que é o grande problema, né? Então, mas assim, não é só você, todo mundo nesse planeta passa por essa necessidade de aprovação, esse medo de reprovação, que é como se fosse uma espécie de karma coletivo, né? Agora imagina que você está numa sociedade onde todo mundo quer ser aprovado e todo mundo tem medo de ser reprovado. Todo mundo quer ser amado, valorizado, aceito. Todo mundo quer sentir que faz parte de alguma coisa, quer se sentir pertencendo a alguma coisa, integrado a alguma coisa. E as pessoas só conseguem isso, às vezes, quando estão bêbados, ou quando estão comendo, ou quando estão falando de coisas muito superficiais, porque aí elas não correm o risco de ser julgada, criticada, questionada, chamada de chata, porque ela está sendo profunda, porque ela, de repente, está colocando a opinião dela. Então, ela acaba se transformando numa coisa atrofiada, onde ela só conta historinhas de Netflix para as pessoas quando ela se encontra, que eu chamo de pessoas imagéticas. Elas só contam histórias. Aí a gente sai na rua e aí você encontra com as pessoas, cada um contando as suas histórias e kkkkkkkk. Ninguém aprofunda, né? Então, ou seja, e aí, claro, se você vem com uma intelectualidade um pouco maior, as pessoas, se ela olhar para você e ela sentir que, de repente, aquilo que você está dizendo, ela se sentiu inferior, ela vai sair dali dizendo que você é prepotente. Que você é metido, que você quer mostrar, que você é... Exato. A mania de querer destruir o outro para enaltecer a si mesmo, isso é complexo de inferioridade, né? Então é assim, quem mandou você se comparar com o outro? E quem mandou você se sentir inferior? E não contente com isso, por que você precisa difamar a outra pessoa, destruir a outra pessoa? Ah, conseguiu aquilo porque ela deve ter feito alguma coisa. É né? insegurança, né? Isso aí é... Não, ela precisa disso porque ela precisa se autoconvencer. A questão do autoconvencimento, autoafirmação, perdida desde a criança, desde a infância, e a pessoa fica o tempo todo tentando se autoafirmar naquilo que ela é, porque no fundo ela quer se sentir integrada. Agora você tem que desistir disso tudo. Você tem que fazer isso no seu silêncio, fazer para você. E cada um tem o seu processo e que está tudo certo. E você tem que encontrar o teu caminho e traçar o teu caminho, fazer a sua jornada, porque cada pessoa tem a sua própria história, a sua própria jornada. Única, né? Única, não existe. Ninguém tem a mesma história que Carlos Lourenço. Então, assim, eu posso servir de inspiração para você, ótimo. Né? Eu batalhei, fiz as minhas coisas, fiz sempre tudo que eu gosto de fazer. Eu me tornaria a pessoa mais insuportável se eu tivesse que fazer uma coisa que eu não gosto. Então, porque eu sou extremamente... Eu já fiz e é muito Eu não faço. Eu percebi logo de começo que eu não servia para ninguém me dar ordens e ninguém me dizer, porque a minha natureza é uma natureza livre. Eu adoro a minha liberdade. Né? E a liberdade é pura e simplesmente eu ser aquilo que eu sou. Né? Mas não quer dizer que eu estou aqui rejeitando o que as pessoas possam falar a meu respeito ou o que for. Não, eu ouço e tudo mais, mas eu tenho a minha liberdade. Eu não vou estar com uma pessoa preso. Eu não vou estar com uma pessoa dependendo daquela pessoa. Eu não vou estar com uma pessoa necessitando daquela pessoa. Porque eu não quero ficar preso àquela situação, porque isso vai fazer com que eu não consiga me desenvolver. Então, ou seja, isso é mecanismo compensatório. Mecanismo compensatório dentro da autossabotagem é quando eu tento compensar com a outra pessoa aquilo que eu perdi em mim. Então, ou seja, eu vou querer uma pessoa para resolver a minha solidão, resolver a minha falta de amor próprio, a minha segurança. Eu estou com aquela pessoa e ela me dá a segurança e em troca disso eu faço ela se sentir homem, eu faço ela se sentir mulher, ou eu dou carinho, ou eu dou alguma coisa em troca. Então passa a ser uma barganha de eu dou isso e você me dá aquilo. E aí as relações elas se firmam através da deficiência e não da excelência. Então, pare para pensar se você realmente está numa relação por excelência, que é uma sensação de que você é você,
que você não depende em absoluto da outra pessoa no que diz respeito a suprir alguma coisa em você, você está com ela para unir e integrar, e tem coisas que é importante compartilhar, e você está lá para isso, e você está conseguindo ser você mesmo e livre, né? Sem nenhum tipo de dependência. Isso não significa que você não precisa da pessoa. Esse precisar não é uma necessidade de suprir, é uma necessidade de você poder compartilhar o seu eu, que é completamente diferente, né? Então, ou seja, muitas pessoas elas estão em relacionamentos de mecanismos compensatórios que fazem elas ficarem presas. Um outro mecanismo também, que é o mecanismo reativo. Tá? O que é a reatividade? Faz parte da nossa atomicidade, né? O átomo, ele vibra e a partir daí ele cria uma reação. Nós somos formados por átomos, né? Então, a ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Essa reação pode ser uma reação tranquila, né? Que gera uma reação que equilibra, que seria assim, você misturar vários temperos e quando você vê, faz aquele prato que é super harmonioso e saboroso, foi uma reação positiva, gostosa. Ou, de repente, explodiu a panela de pressão, teve uma reação que não foi legal, né? Então, ou seja, nós corremos o risco de reações assim. Então, uma pessoa reativa é uma pessoa o quê? É uma pessoa que tem um mecanismo de defesa, porque que é o que eu chamo de fogo, e ela só vai ter essa autoridade, essa raiva, essa violência, porque ela, de alguma forma, em algum momento, ela teve uma reatividade de água, né? Então, ou seja, ela retraiu, né? Sofreu várias vezes, foi retraindo, até um belo dia que ela resolve explodir. E aí ela começa a explodir. Aí cada vez que alguém fala aquela frase, aquela palavrinha que vai bater lá no inconsciente... É o gatilho, né? É o gatilho, né? Aí ela explode. Aí você diz assim, nossa, mas eu nem fiz nada, né? Mas bastou você dizer assim, pô, você não faz nada direito, a pessoa já fica reativa. Por quê? Porque a mãe dela disse já que ela não fazia nada direito. E ela tá ali tentando se esforçar, mostrar que é forte, mostrar que é boa, perfeccionista, trabalhadora, e tendo ser ótima mãe, ótima esposa, ótimo não sei o quê. Ouve, tudo você faz para tentar ser ótimo, para se sentir que você está sendo aprovado, para se autoafirmar. Ouve, você tá completamente perdido, você está preso. Cadê a sua liberdade? Não existe. Então, por isso que eu gosto muito da liberdade. E sempre colocando em cima do outro, né? Você fica dependente do que o outro mas vai é mais pensar, fácil. vai. Realmente, entre aspas, mais fácil, né? Porque nós temos 3 arquétipos no nosso inconsciente, que é o réu, a vítima e o juiz. Tá? Então, ou seja, no momento que eu percebo que existe alguma coisa de errado comigo, eu preciso encontrar um réu para eu me colocar como vítima, para que eu não assuma responsabilidade por aquilo que eu faço, para eu, ilusoriamente, me sentir bem com aquilo que eu mesmo criei, né? Então, automaticamente, a pessoa vai, muitas vezes, apelar para aquilo que eu chamo de justificativa de transferência. Tá? Então eu vou justificar transferindo. Ah, não, isso não. Eu cheguei atrasado por causa não sei o quê. Ah, não, mas não foi bem assim. A pessoa sempre justifica. Então você fica olhando na nossa sociedade, as pessoas estão o tempo todo com medo de assumir a realidade e elas justificam o tempo todo porque elas não querem se sentir culpadas. Mas ela já sabe que ela é responsável por aquilo. Mas não necessariamente você é culpado, mas responsável você sempre vai ser por toda a ação que você gerar, a reação que isso vai dar, a consequência que isso vai dar e o efeito que isso vai dar. Então, o que cabe aqui à consciência? É justamente para você iluminar o seu ser e perceber o que você fez e sair da inconsciência. No primeiro momento, você vai despertar uma força, né, o que é o despertar da força, com uma intenção que entende aquilo que você é, mas só que você não entende ainda aquilo que você é, e isso vai fazer de forma inconsciente que você gere uma reatividade, uma reação, uma consequência e um efeito, e aí quando você percebe, ok, aí na hora que você percebe pré-consciência, é o seu momento de iluminação, que é quando você diz, ok, agora eu percebi, então eu estou indo para a consciência. Consciência é quando eu percebo exatamente o sentido, razão e propósito, o que presta, serve e é útil, o que compreende aquilo tudo. Então, ok, está tudo entendido, está tudo compreendido. Não existe sombra de dúvida. É luz total. Isso é consciência. Tá? E isso é o estado sublime do ser.
né? E é isso que é a iluminação do ser. E é isso que é a espiritualidade, né? Que é essa consciência, né? Porque aí a gente sai do vitimismo, né? De que eu sou vítima daquele réu. Aquele lá é o réu, eu sou a vítima, né? E ninguém quer ser o réu. Aí quando a pessoa percebe que ela fez, ela faz de conta que não fez, não viu, né? Disfarça. Não sei. Se faz de boba. Né? Se faz de tonta. Né? Faz a louca, né? Exato. Os homossexuais são ótimos para isso, fazem louca. Né? Se faz de tanso, que é melhor para poder passar por desapercebido da situação. Por quê? Porque não quer assumir a responsabilidade. Quantas pessoas que arrastam um relacionamento maléfico porque não querem questionar, porque tem medo de questionar, porque se questionar vai ter que modificar. E vai ter que encarar, né? Vai ter que encarar. E no momento que você questiona, você vai ter que tomar uma atitude de uma escolha consciente. Sim. Enquanto... E aí por isso que muita gente tem medo. É melhor eu não questionar, porque se eu questionar, eu vou estar sendo responsável, mas eu não vou estar sendo responsável em duplicidade, que é a consciência, né? Então as pessoas fazem de conta que não estão percebendo e vão empurrando aquilo, porque às vezes é mais fácil não despertar a consciência. E aí nós temos todo um sistema dentro da nossa sociedade que vai tirar proveito disso tudo. Então as pessoas vão ficar lesadas completamente, não vão desenvolver as suas capacidades intelectuais e, quiçá, intuitivas, não vão desenvolver as suas habilidades, seus talentos, e elas vão estar presas dentro de um sistema, trabalhando em algo que elas não se identificam, fazendo coisas que não é aquilo que ela gostaria de fazer, vivendo apenas para sobreviver, e elas não conseguem transcender a espécie. O que é que faz você não ser uma espécie nesse planeta? É quando você transcende a necessidade de fazer apenas por sobrevivência. É quando você faz por afinidade, identificação, prazer, alegria, amor, satisfação plena. E isso, teu ego, teu plexo solar, teu ego positivo, né? Você então serve ao outro, e você é uma luz para o outro, e tudo que você faz, você beneficia o outro, e o outro tira, e o outro recebe isso, porque aquilo que você faz, ele precisa de você. Esse é o princípio da nossa espiritualidade. Eu sou uma força de realização, e aquilo que eu realizo não para servir a mim, não para me autoafirmar, não para sustentar a mim mesmo, não apenas para mim. Eu faço para o benefício do próximo, porque se eu fizer para o benefício do próximo, o próximo vai precisar de mim. E se ele precisar de mim, ele vai me procurar, ele vai comprar o que eu estou vendendo, ele vai entrar em contato comigo, vai me contratar para aquilo que eu preciso, para aquilo que eu faço. E isso vai fazer com que eu seja útil e necessário, porque eu sirvo ao próximo. Então, aí eu vou ser lembrado muitas vezes, e as pessoas vão me chamar para isso, e elas vão me pagar para isso, e aí eu vou conseguir prosperar, eu vou conseguir expandir, e eu ocupei o meu espaço na sociedade, porque eu não sou apenas um animal que faz alguma coisa por sobrevivência, num processo mecanicista, onde eu não trabalho os meus poderes intelectuais e o meu potencial criativo que o universo me deu para que eu possa cocriar com ele. Eu deixei de cocriar com ele. Eu apenas sou uma criatura e não uma criação. Eu só executo, né? Só executo. Pois é. Fascinante e bem complexo. O ser humano é muito complexo, né? É complexo e é simples ao mesmo tempo. Sim. Se você for parar para pensar... A gente cria, né? O problema é sempre essa questão da ilusão que você tem que criar, que as pessoas criam, e das projeções, né? E desses traumas, desses conflitos que vão criando, porque o trauma vira um conflito, o conflito vira o padrão torna as experiências repetitivas, e aí isso é a base da doença psicossomática, né? Das doenças psicossomáticas. Uma das minhas especialidades é doença psicossomática. 90% das doenças são de ordem psicossomática e 10% é de imprudência, que seria aquilo que seria acidente. Né? Então, estilo de vida também. Exatamente, né? porque no fundo tudo nada é por acaso. Tudo acontece porque tem que acontecer, porque alguma força foi desencadeada que gerou aquele resultado, né? Então, o meu trabalho é justamente fazer isso. Dentro da minha mentoria, dentro do meu trabalho, dos meus cursos que eu dou, cursos de formação e não só, cursos livres, né, dinâmica, retreat que eu dou de fim de semana, ficar 2 dias comigo, fazer uma grande imersão para você aprender o quê? Aprender a se autoconhecer, a fazer um trabalho de autocura, né, trabalhar as ferramentas de autocontrole que eu dou, que são ferramentas poderosíssimas e mega simples, onde você não permite que nada consiga mais afetar a tua ordem e o teu equilíbrio. Porque enquanto você tiver algo que afete a tua ordem, o teu equilíbrio e a tua harmonia,
e ainda vibrando na dúvida, no medo, né, e na ilusão, é claro que você vai estar no mal. Então você tem que eliminar essas duas tríades. Com isso, você vai estar no equilíbrio, na ordem e na harmonia. E quando você está na ordem, no equilíbrio e na harmonia, você está com a criação, você está com o universo, porque o universo vibra, Deus, aquilo que se chama de Deus, Deus vibra na ordem, no equilíbrio e na harmonia. Mas Deus também está no caos, porque o caos também é divino, porque tudo que existe veio desse divino. Então, ou seja, é graças às coisas maléficas e às coisas ruins que eu aprendo a valorizar o que é bom. Então, ou seja, é necessário você ter passado por algumas experiências negativas, até mesmo para você perceber o que é o positivo. Então, tudo é benéfico e tudo tem valor quando você consegue perceber qual é o sentido que aquilo está te transmitindo. Agora, se você achar que aquilo está contra você, mecanismo de autossabotagem, onde você vai ficar reativo porque você vai levar as coisas para o lado pessoal, você impossibilita de absorver o conhecimento para poder evoluir, né? Então, aí você não consegue transcender. Porque você primeiro tem que fechar o ciclo, com o ciclo você transcende, ao transcender você evolui para depois expandir. Então, ou seja, o princípio do universo. O universo ele está sempre transcendendo, evoluindo e expandindo. Se você estiver nessa tríade, transcendência, evolução e expansão, você vibra junto com o universo, cara. Nossa, você vai assim, ó... As coisas acontecem na sua vida. Por quê? Porque você está ali, você está transcendendo você. O que é transcender você? É você ter certeza constantemente. Você não pode ter dúvida, porque senão vai vir o medo, senão vai vir a ilusão, a tríade de novo. E assim vai. E as pessoas ficam sempre caindo no mesmo lugar. Fica um loop, né? As pessoas ficam naquele... Caindo no mesmo lugar e não saem. Aí elas terminam um relacionamento, mas elas não concluem. Tudo que você terminar na sua vida, que você terminar com mal-estar, você não concluiu. E aquilo que está no final daquilo que você terminou, que gerou mal-estar, esse mal-estar já estava no começo, já está definido. Sei. No despertar da força, você estava mal, você conheceu aquela pessoa para tentar ficar bem, e no final você ficou mal, esse mal já estava no mal que você estava no começo. Porque você foi para aquela pessoa para tentar ficar bem. A partir do mal que você estava, você vai retornar para o mal que você estava, porque você tem que resolver o mal que você estava para depois você poder estar bem e juntar bem junto com bem. Senão não funciona. E colocou tudo naquela pessoa, né? E colocou tudo, aquela pessoa vai me salvar. E aí os países latinos são ótimos para isso. Estão sempre à procura de um salvador, né? Brasil, desde criança eu vejo isso, né? Aqui nessa política daqui Você do coloca Brasil. Tudo num presidente, é o salvador da pátria. Salvador da pátria. Esse cara que é o grande herói. O meu pai é o meu salvador, Deus é o meu salvador, as religião. Aí vai aquela manada toda, a boiada toda lá para tentar encontrar um salvador. Sim. E a pessoa não entender que Deus te deu a capacidade de você realizar. Uhum. O que é que você está fazendo? Você está realizando esses problemas? E por que você tem um problema? Porque você duvida da sua capacidade. Uhum. Novamente a dúvida que vai criar o medo. Aí precisa de um mito, né? Então é tudo a pessoa que cria. Então é isso que você não pode ficar... Porque vamos imaginar que você encontra um salvador que vai resolver tudo na sua vida. Ok? Pronto, resolveu tudo. Aí você vai ficar em paz. O que é que me garante que você não vai criar tudo isso que você criou de novo? Uma vez que você vibra na confusão. Você vibra no problema. Você adora reclamar. Você adora julgar. Tem gozo. Você vai criar de novo. Aí você de novo, quando criar um próximo problema, aí você vai de novo lá rezar, fazer 20 Ave Maria e pedir para Deus novamente te livrar daquele mal. Que mal? Livrar daquele mal é pedir para Deus eliminar você. Porque você é o mal da sua vida. Livrai-nos do mal, amém, né? Livrar de você, né? Porque você que criou o mal. Então, assim, você não pode pedir para Deus, livrai-me desse mal, meu Deus, que está na minha vida. Se você fala isso, é como se você dissesse assim, Deus, elimine a mim mesmo, porque eu é que criei esse mal. Então, assim, você tem que entender que Deus é uma inteligência máxima. E você não pode
subestimar a inteligência do universo e daquilo que você chama de Deus ou de espiritualidade. Para mim, Deus é uma força que está presente no universo. Eu sempre vi Deus como... Não é um velho com um cajado na mão, de barba e túnica branca. Isso aí é Saturno. É essa força incrível que criou a gente, criou os minerais e as nuvens. É uma força que permite que tudo animais exista. E as plantas e tudo. E aí nós temos um fractal dessa força, ou seja, nós temos a capacidade, porque temos uma alma, de co-criar. Então o ser humano ele só co-cria com o universo. Tudo que você criar, você co-cria com o universo. Quando você cria um prato de comida, você criou, eu criei esse prato de comida. Você co-criou, você não criou. Eu co-criei esse prato de comida. Porque não foi você que criou o alface, que criou a cebola. Co-criou, exatamente. Tudo você co-cria. Sim. Né? Então, o ser humano ele não descobre nada. Ele apenas tira a coberta e percebe o que antes já existia. E a vida é isso, é um eterno descobrir. Então, se eu descobri que o meu marido está me traindo, você hoje descobriu que ele está te traindo, mas você já estava sendo traída há muito tempo. Só agora que você está percebendo. Porque agora foi o momento de você iluminar. Você viu, você saiu da ilusão, da cegueira, e você percebeu que, afinal de contas, espera aí, não está correspondendo, alguma coisa que não está batendo certo. E aí você ficou desconfiada de alguma coisa, e quando você vê, nossa, afinal de contas, você estava certo. Estava te traindo, estava te enganando, estava te mentindo. Então, a mentira, o que é? Uma ilusão, é você se valer de uma verdade que não existe. Quem mente é uma pessoa do mal. Por quê? Porque ela está fazendo ser verdade uma coisa que não existe. Então, existem princípios que são éticos e morais. E espiritualidade é ética e moral. O que adianta você dizer que você acredita em Deus? E o que adianta você ir nas religiões se você é uma pessoa que você mente, que você engana? É uma hipocrisia. Total. Completa hipocrisia. Total. Então, ou seja, o que é você ser um ser iluminado? O que é você ser um ser espiritual? É não ser hipócrita. Pois é, foi o caso, exemplo, agora aconteceu recentemente, um pastor que pegaram aí uma foto do cara de calcinha e de peruca em casa, não tem problema nenhum, cada um faz o que quer entre quatro paredes, o problema não é esse, o problema é a hipocrisia. Que aí vai pra lá e começa a pregar aquele conservadorismo extremo, mas em casa não tem problema nenhum, o cara faz o que quiser. Mas a hipocrisia é que irrita. Isso não é espiritualidade. Não mesmo. Se você parar para observar os padres, eles são reprimidos. Total. E não existe espiritualidade onde existe repressão. Uhum. Então, como é que você vai ser um mensageiro de Deus se você é uma pessoa reprimida, que você está oprimida, que você não está livre para ser aquilo que você quer, porque você tem que corresponder a uma ideia de um celibato ou uma ideia. Você é um ser humano. Então, não tem isso, não existe isso. Uma freira, por exemplo, ela está esposa de Cristo desde quando? Não é nada esposa de Cristo. Eu narrei agora há pouco tempo um audiolivro muito interessante, você vai adorar, chamado No Armário do Vaticano, que é um jornalista investigativo das causas LGBTQ, que começou a averiguar aqui no Vaticano o nível de homossexualismo, É grande. Absurdo, o que também não tem o menor problema. Tem padres héteros que também se sentem tentados, mas uma loucura de hipocrisia e de surubas e, sabe, uma coisa absurda. Aí começou a notar também que muita gente procura a igreja porque desperta, o seu lado homossexual e a família não aceita, o cara foge para a igreja para conseguir até com ele mesmo conviver com aqueles conflitos todos e vira essa loucura que você falou. Entendeu? O cara vive tolhido, vive infeliz, vive... E a sexualidade é muito importante, a pulsão de vida, né? A sexualidade, ela faz parte. Eu acho que você não tem que reprimir. E você tem que manifestá-la, mas manifestá-la com harmonia e equilíbrio, Então, assim, não vai para um exagero, Então, ou seja, tem que ter um certo princípio também, Uma certa pureza. A pureza, ela é muito importante. Tudo que você fizer com pureza é divino. Agora, se você fizer uma sexualidade que seja uma sexualidade promíscua ou reprimida, ou o que for, já não é divino. Agora, a sexualidade, ela é divina. Por que ela é divina? Porque faz parte da natureza nossa, não tem que reprimir. Então, ou seja, você tem que estar feliz com aquilo que você quer fazer. E se você está feliz, está tudo certo. Não importa o que você faz, desde que você esteja feliz. Se isso me perturba, é um problema meu. É porque eu não tolero
Novamente, né? Tolerância, humildade e amor. Né? Nós temos que tolerar. Então, se você não tolera a intolerância, a discriminação, o racismo e não só, tudo isso nasceu pelo julgamento comparativo, tudo isso nasceu porque pura e simplesmente disseram isso aqui é o certo e aquilo lá está errado. E tem que seguir isso. Então você segue o que você quiser. Se está bom para você, está tudo ótimo. Desde que não me perturba, desde que não imponha que eu tenha que fazer isso, aí está tudo certo. Agora, as pessoas têm que entender que muitas vezes elas mesmas são opressores e reprimem a si mesma, né? Não se aceitam, não se valorizam, né? Não aceitam as suas origens, a sua genética, não aceitam aquilo que é a sua natureza, né? Porque aquilo ela é aquilo e ela resolve ser o que ela quiser. Mas aí ela tem que correr o risco de que talvez ela não seja tolerada, talvez não seja amada, talvez não seja valorizada, talvez não seja aceita, porque ela vibra nisso, porque ela mesma já fez isso com ela. E aí é claro que ela vai encontrar uma sociedade onde não vai dar o que ela quer porque ela não está dando para ela mesma. Porque ela mesma está se rejeitando, ela mesma não está se valorizando. Aí então é uma grande hipocrisia. Né? Então, Total. Hipocrisia é uma coisa irritante. É uma loucura. E a pessoa fica aí tentando defender ideologia. Né? Ideologia de quê? Ideologia é um ideal. Você não tem que defender nada. Né? Você tem que ser você e pronto. E o outro tem que respeitar aquilo que você é. E não tem que levantar bandeira nenhuma, não tem que criar novos conceitos, não tem que nada disso. Vocês têm que entender o que é liberdade. Liberdade é você ser o que você quiser ser e eu tenho a obrigação de aceitar isso. Porque amar é aceitar. Esse é um princípio ético da energia do amor. E acabou, é sua vida, você faz o que você quiser, pô. Exatamente, está tudo certo. Né? E aí, quem sou eu para julgar aquilo que você é? Se o próprio Criador deixou você ser como você é, por que eu tenho? Você vai viver as restrições, você vai viver aquilo que você quiser viver de acordo com aquilo que você se identifica. E está tudo certo. Agora, não podemos impor as coisas. Agora, infelizmente, a nossa sociedade ela impõe certas coisas. Se você não se encaixa dentro daquilo, você é discriminado. Não casou, não tem filho, né? Imagina, hoje em dia já é mais comum. Mas antigamente, Deus o livre, uma mulher não casar, solteirona, não ter um filho. Nossa. Não se casar com um médico, né? Então, tem certas coisas que são muito, muito retrógradas, né? E nós estamos vivendo um momento de muita liberdade. Mas toda liberdade necessita de critério. Sim. Né? Se você não tiver liberdade, não tiver critério, não tiver bons princípios de educação, não tiver ética, não tiver moral, isso se transforma numa coisa obscena, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Que inclusive saiu aí, né, nas redes sociais sobre essas crianças, né, que crescem antes do tempo e é assim, é um absurdo, porque essa geração nova ela está muito, muito mais livre, muito mais dona de uma certa liberdade e precisa ser, de uma certa forma, um pouco controlada isso, né? É como democracia, né, cara? Como qualquer democracia. Não é uma anarquia. Você tem regras, você tem que seguir algumas coisas. Critérios. Mas, basicamente, nós somos um ser aqui para aprender a nos conhecer, nós somos uma força que influencia, temos que observar o que é que eu estou influenciando os outros, o que é que eu estou contribuindo para a minha sociedade, o que é que eu estou contribuindo para a minha vida. Eu tenho que ser uma força benéfica para mim, eu tenho que respeitar a diferença e tenho que procurar viver em harmonia. Então, no meu trabalho, eu procuro ensinar a pessoa o quê? A ser ela mesma, né? Eu digo que ser comum é não existir, viva a diferença, né? E fazer o que quiser da vida, pô. Não. Eu, por exemplo, eu tô de calcinha agora aqui, isso não afeta a minha masculinidade de jeito nenhum. Agora, você falou... Você gravou agora há pouco tempo um vídeo sobre esse assunto, você começou a falar, o Felca jogou na rede essa denúncia extremamente importante, né? E nós vivemos agora essa época dessa tecnologia exacerbada, onde todo mundo tem acesso a tudo, né? Isso tá... É perigoso, né? Essa coisa do abuso infantil. Não é uma coisa que existe agora. Não é, mas agora tá pipocando muito, né? Os senhorzinhos lá do Nordeste, sim, quantas meninas pegavam. Sim, mas agora tá sendo esfregado na nossa cara de uma forma... A pedofilia, essa coisa de tirar proveito da ingenuidade, da vulnerabilidade, da falta de consciência, né? Da falta de recurso. Quem é que faz isso? Quem é agente do mal?
quem não tem ética e quem não tem moral. Porque está tirando proveito daquilo para o seu benefício, para poder, para ter prazer, para alguma coisa que satisfaz alguma questão nefasta dessa pessoa, né? Alguma loucura que ela tem, algum desejo que ela tem, e muitas vezes é porque ela também viveu isso, né? Então, às vezes, aquela pessoa já viveu um assédio e aí ela replica esse mesmo assédio. Né? Então há uma tendência de uma replicação. E a nossa sociedade é uma sociedade que está bem doente, né? Muito doente, de critérios, está muito doente. E cabe a nós, cada um de nós, né, observar, saber lidar com tudo isso, saber se autopreservar, porque amor nasce da autopreservação. E não, você não precisa se encaixar numa série de coisas que estão por aí. Faça a sua vida, viva o seu momento. Vulgaridade existe bastante. Hoje em dia, então, a procura de uma verdade, as pessoas se transformaram em verdadeiras aberrações, né? Então, a autoestima é você manter a sua serenidade e a sua autopreservação e a sua paz interior. Faça o seu trabalho, faça as suas coisas e não, você não precisa entrar e fazer essas coisas. Agora, quem segue esse tipo de... essas pessoas só têm sucesso porque elas têm seguidores, né? Então, quem é que nutre isso? Quem segue. Quem compra. Com certeza. Quem paga. O engajamento, né? Exatamente. E o mais louco é que o Felca está sendo ameaçado de morte, né? O cara teve que dar carro blindado, segurança. Com certeza, ele mexeu no vespeiro, né? Cara, que loucura isso, né? mercado muito grande, né? E isso tem outras coisas também que a gente não percebe, né? De crianças que são roubadas de casa das mães, que são levadas para prostíbulos em outros países, que são levadas para uma clínica onde tiram todos os órgãos dela e vendem. A nossa sociedade é terrível. Tem muita coisa que, se a gente parar para ver e parar para observar, tem muita coisa que está faltando ainda essa evolução, né? Está faltando esse amor, esse respeito, essa integração. E a nossa sociedade, o ser humano, ele não é unido e integrado, ele compete um com o outro. Nós conflito constantemente. Olha o nosso país, Brasil, tem uma divisão. Os outros países, estava em Portugal agora, também tem divisão de partido. Estados Unidos, divisão. Tudo divisão, não tem uma união, não tem uma integração. A própria ONU, que seria para unir e integrar todo ser humano, ela tem divisão e ela não consegue integrar. Você não consegue integrar a sua própria família dentro da sua própria casa. Então imagina como é que esse planeta é um planeta formado por seres que não sabem unir e integrar, porque não sabem amar, não sabem valorizar, não sabem respeitar. Então, existem princípios realmente que não foram desenvolvidos. Mas eu acho que, parando para pensar historicamente, o ser humano ele melhorou, né? Porque aí você pensa na Inquisição, Holocausto, escravidão, né? Era um nível de perversidade, não sei se talvez mais explícito. Em Gaza não está acontecendo isso? Exatamente. Agora? Guerras, né? O ser humano ainda precisa invadir. Nós ainda temos isso. O ser humano, você vê na Ucrânia, na Rússia, o ser humano ele precisa invadir. Na África. E explodir tudo, não Isso tem papo, não consegue resolver na conversa, uma coisa isso muito louca. Das crianças aqui, lá na África, acontece direto. Sim. Que pegam as crianças e levam as meninas, e lá nos talibãs da vida, pegam as meninas e levam e fazem o que querem com essas crianças. É muito surreal, muito surreal. Então, assim, o ser humano... Então não melhorou, não sei. Eu não acho que melhorou. Sinceramente... Eu não acho que melhorou. Talvez seja um pouco mais velado, um pouco mais... Porque o caso da Inquisição, por exemplo, era explícito. Então, a igreja chegava e botava na fogueira. Mas aí criam leis que impossibilitam as pessoas... O ser humano ele vive de leis, né? Vive de leis. Mas isso é uma repressão, né? Então, ou seja, hoje em dia você não pode discriminar, senão você vai para a cadeia. Mas eu penso de forma discriminativa. Você não executa. Posso não falar. Mas na essência está ali. Mas está aqui dentro. Enquanto estiver aqui dentro, ainda reverbera essa vibração e isso ainda vai estar na nossa sociedade, que é o que eu explico no meu livro do Tudo Certo. Então, ou seja, no momento que você compara e que você tira o valor do outro e você tira, né, o mérito de uma outra pessoa, você vai gerar esse conflito. Você tem uma frase que é vida e a divina comédia evolutiva. Isso é bonito, viu? A vida é uma divina comédia evolutiva. Eu considero que a vida é isso, né? Uma divina comédia evolutiva. Porque se você parar para ver, basicamente, quanto mais você desperta a sua consciência, mais você vai se sentir
ridículo após ter despertado a consciência. E a comédia é o ridículo. A comédia é o... assim, no momento que você desperta a consciência, você é o... diz, nossa, que ridículo que eu fui. Gente, eu dei aquele piti lá, fiz aquilo lá. Ridículo. Né? Então, ou seja, uma das coisas que quando a gente, dentro da grande comédia, é quando você perceber que você manifestou alguma coisa, é você se considerar realmente ridículo naquilo que você fez e achar graça daquilo. Nossa, como é que eu pude, gente? Então é mais ou menos como aquela história que você passou, que foi super negativa, mas que hoje você conta para as pessoas como se fosse uma piada, e todo mundo até ri, mas na altura você pagou o maior mico, né? E na altura você passou vergonha, uma série de coisas, mas você conseguiu metabolizar aquela adrenalina, né? Que é a metabolização de adrenalina. Então hoje você conta rindo daquilo, acha aquilo ridículo e engraçado. Então significa que você resolveu o trauma. Você só resolve um trauma quando você conta o seu trauma achando graça e achando aquilo ridículo. No meu show de stand-up eu conto várias derrotas que eu tive, que também não tem graça ficar contando vitória, né, em show de humor. E o pessoal morre de rir com aquilo. E também, por que morre de rir? Porque eu me divirto com aquilo, porque o público ele só te valida se ele perceber que você está se divertindo ali no palco. E eu conto várias coisas dessas que realmente são micos, né? Que eu paguei na vida e que diverte muito, né? E que eu consegui reverter isso para... Transcendeu. Exatamente. Conseguiu evoluir, conseguiu ultrapassar. E isso por quê? Porque em um belo momento você percebeu a existência de alguma coisa. E isso faz parte da vida. Então a gente vai sempre nos deparar com essas situações. Então o importante é que quando você está dentro de um problema, quando você está dentro de um conflito, quando você está numa situação que está te gerando mal-estar, você tem que parar e observar o que é que você está fazendo para contribuir para isso. Porque você está contribuindo para esse problema. Esse problema é porque você criou uma dúvida. Você está nesse conflito porque você não aceita a verdade que é diferente da sua verdade. Tá? E você está travado aí porque você não está conseguindo fluir, porque você não está conseguindo aceitar o negócio. Então você tem que parar para observar. E se você não conseguir fazer sozinho, me procure que a gente resolve isso rapidamente. Tá? Ô, Florencio, sensacional esse papo aqui, adorei. Legal. Muito legal, cara. O que eu gosto é disso, eu gosto de transformar vidas, né? Gerando consciência, dando ferramentas, ensinando, instruindo, por isso que eu sou mentor de potencial humano, para que a pessoa não dependa de mim e ela caminhe livre. Vai. Lá para frente, se tiver alguma outra situação que não está conseguindo resolver, volta aqui, a gente resolve. Eu costumo dizer que segue terapia, psicologia, psicanálise, não, o que seja... eu não gosto dessa coisa demorada, eu não gosto. Por isso que a minha mentoria ela é rápida. Não, e outra coisa também, assim, não cura. Faz manutenção. Você vai ter sempre fantasmas, demônios, mas já você tive vários clientes. Você dá truques e meios e recursos para a pessoa poder se deparar com aquilo e falar, não, peraí, eu tô indo por esse caminho que não é bom, vou fazer aquilo que eu aprendi. Né? E outra coisa também, muita gente fala, mas você vai fazer terapia, são anos e anos. Cara, tem dois fatores aí. Primeiro, o profissional. Sim. E segundo, o paciente, porque você tem que ser um bom paciente também. Porque se você vai, você omite, você mente, você fica naquela ladainha, não sai daquele negócio, cara, vai demorar. Comigo não funciona. Vai demorar, cara. Comigo não funciona. Meu negócio é bem rápido. Não, e tem profissional também que se prevalece disso para ficar. Claro, porque amarra a pessoa, fica ganhando ali anos e anos e anos. Exatamente. Não, eu trabalho em cima de metas e objetivo. Você chega com aquilo que você está lá na tua vida que não está bem, e as minhas sessões são 4 sessões. Em 4 sessões a gente tem que resolver isso. Tá? E a gente resolve. E a gente resolve. 4 horas comigo, resolve e toca andar e já vem outra pessoa. Aí eu tenho a mentoria For You, tenho a mentoria depois 360, que é uma expansão dessa, né? E aí eu tenho os reforços para ver suporte à resistência que a pessoa possa ter, que normalmente não tem muito, e eu dou alta. Então, assim, eu dou alta para os meus pacientes rapidamente, em 4, 5, 6 sessões. No meu caso, eu me dei alta. Eu estava de saco tão cheio daquilo. Então, tem pessoas que vêm comigo e dizem assim, você já fez terapia? Fiz. Quanto tempo? Fiz anos, estou fazendo. Assim, vamos ver se você não gastou só dinheiro. Aí faço a análise do inconsciente dela e digo assim, olha, desculpa, não resolveu nada. Vamos lá, vou te dar esse exercício, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu gravo a sessão e dou um exercício
exercício que eu crio para cada pessoa, que vai trabalhar no inconsciente, gerar essa consciência, essa transformação, tudo sem esforço. E aí dou ferramentas de autocontrole para a pessoa aprender a saber fazer a gestão e a relação do envolvimento daquilo que afeta a ordem e o equilíbrio, que é muito importante. Ou seja, eu sou um instrutor de como lidar com o mal. Né? Ótimo. Eu sou especialista no mal. Né? Porque só isso é que me faz ser um mentor de potencial humano de vida, porque se eu não sei lidar com o mal, como eu posso colocar a pessoa no bem e ensinar ela a neutralizar esse mal para que ela nunca mais possa ser vítima desse mal, aprendendo a ficar realmente sob controle e domínio disso tudo. Se eu não fizer isso, não faz sentido a minha passagem na vida dos outros. E bonito sua missão, e deve ser muito gratificante. Imagino que... Super, super. Eu amo o que eu faço. Aliás, tudo que eu faço por amor, que eu acho que eu já estou em amor com a vida, com a existência. Né? E a gente percebe. Quando é feito com amor, a gente vê a diferença. Faço como... Eu sou muito dedicado naquilo, né? E sou muito responsável, né? Eu sei que a pessoa não está bem, eu sei que a pessoa está com dificuldade. O que eu acho que é mais interessante é que eu faço ela se sentir ridícula e faço ela rir e achar graça de tudo aquilo e transforma aquilo tudo numa grande aventura. E ela sai dali depois de algumas sessões comigo, me agradecendo e me seguindo e dizendo, nossa, Dercy Gonçalves foi uma, né? A minha vida é antes e depois do Carlos Florencio e outras grandes pessoas que passaram pela minha vida. Como você falou, é comédia, você... Né, levar o ridículo quase ao pico. Não, é um pouco comédia, você tem para você levar poder gerar leveza. Sim. Porque nós evoluímos do denso para o sutil. É a crítica com a leveza, né? Como que a autocrítica, no caso. Eu digo sempre, para os meus alunos, como que eu posso transformar essa situação que é pesada em leveza? Esse é o objetivo. Transformar em leveza, transformar em consciência, transformar em conhecimento, para que você possa transcender, que ele vai te dar uma base para você evoluir e expandir. A vida é isso. Aí assim você vai conseguir concluir os ciclos. Quando você conclui, vai te dar base para um novo processo e você vai evoluir e expandir. Senão você vai terminar, mas não resolver o negócio. Aí isso você vai carregar para um outro relacionamento. Tem pessoas que são colecionadoras de mágoas, colecionadoras de raiva, colecionadoras de frustrações, de decepções, e elas vão colecionando, elas são expert nisso. E cultivam, né? Elas são expert nisso, elas são expert, elas fazem muito bem, elas conseguem sabotar o negócio. Aí eu tenho que ensinar ela a mudar essa vibração e a perceber e a fazer isso de uma outra forma que seja a favor dela mesma, porque provavelmente ela tem lá no inconsciente dela algum acordo onde ela diz que ela não se sente boa e bem para si mesma, né? Então, bonito. Ela faz isso. Lindo. Dá suas redes, então, seu serviço. Queria passar os meus eventos aqui. Por favor, tem que passar, fica à vontade. Né? Eu tô agora com umas ações no meu que é do dia 9/9 agora de 2025. Né? Tem o meu grande portal, que é o portal 999, que é o fechamento de ciclo, que é um trabalho que envolve um pouco a espiritualidade dentro do holístico, né? E do sagrado, né? E do esotérico também. Eu junto um pouco isso, porque eu gosto de tudo aquilo que nos acrescente sem fundamento religioso. Então é um ritual. É uma meditação profunda e uma reflexão profunda para você identificar aquilo que você não conseguiu concluir na sua vida, que você precisa concluir para você fazer esse processo, porque nesse dia abre um grande portal, né, que tem na numerologia, no dia 9/9/2025, abre o grande portal 999, que é o grande portal de fechamento de ciclo. Então eu vou fazer esse evento online no dia 9/9/2025, 9 de setembro. E no dia 6 e 7 eu vou estar em Porto Alegre, para ministrar o meu curso High Connection Experience, que são 2 dias comigo para trabalhar autocura, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, aprender a se conectar direto à fonte, canalizar energia, saber projetar energia, gerar realizações na sua vida, né? Limpar o seu karma, as suas forças maléficas. É isso que eu faço. E vai ter o lançamento agora desse meu livro aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aí. Isso aí, O Amor é a Resposta. O Amor é a Resposta, que está fresquinho, e esse outro aqui que você também tem, né? Que é Tudo Certo. Tudo Certo, né? Vai ser agora, o lançamento vai ser agora aqui em São Paulo, na Martins Fontes, tá? Vai ser super legal agora na Avenida Paulista, número 509, no dia 17/8, tá? Dia 17/8 vai ser num domingo, tá?
às 15 horas. Vai ser o lançamento do Amor é a Resposta. Vai estar lá também o livro eu quero Tudo ir. Certo. Veja se você Me avisa. vai. Te aviso sim, te mando um convite. Vai ser um prazer. Vai lá. E seu Instagram, seu YouTube? O meu Instagram é Carlos Florencio Oficial, né? E o meu YouTube também é Carlos Florencio. É só digitar Carlos Florencio, você vai encontrar um monte de coisa minha. Me siga, né? E que eu tenho o maior prazer e alegria de fazer você transitar por essa vida sem gerar tantos males. Obrigado, né? por ter vindo, querido. Amei o nosso papo aqui. Foi muito bom. E olha só, o nosso nisológico é o nosso zoológico humano. Todo mundo se identifica com um bicho na vida. Se não fosse gente, que bicho você seria? Eu gosto muito da liberdade. Eu acho que eu seria uma águia, alguma coisa assim. É engraçado, Falcão. o Pondé teve aqui agora há pouco tempo, ele falou a mesma coisa. Né? Porque eu pairo, eu aprendi uma coisa na vida, Niso, que quando nós não entendemos as coisas e não compreendemos as coisas e aquilo passa a ser uma ameaça para você, você tem que voar muito alto e observar aquilo bem de longe. E aí observar como aquilo se movimenta para você depois dar uma tacada certeira. Dá o bote, né? Dá o bote, né? Aí você mergulha e pá, agora consegui dominar aquilo. Né? E para mim, eu gosto muito também da questão dos pássaros representam muita liberdade. Imita uma águia, então, pra gente ver. Como assim? Como é que eu vou imitar uma águia? Aí é contigo, mano. Eu acho que uma águia, ela só observa, ela só olha firme, ela observa e ali está a intenção dela. É isso que eu acho que seria eu imitar uma Pronto, águia. já imitou. Tá ótimo. Tá. Eu não tenho muito jeito para essas coisas. Não, Tá tranquilo. É só para implicar contigo mesmo. Só pra... Agora, se você esperasse que eu ia voar aqui, eu acho que... Olha, imitou agora, que perfeito. Ia ficar assim e focado, né? Aquelas garras da águia, incrível. É um bicho incrível, com certeza. Vou te pegar, né? Com certeza. E vou te comer. Bom, aí já... Né? Depois a gente conversa sobre isso. Não era você, por favor. Não, você falou... No sentido do animal, né? Da águia, né? Eu sei. Vou lá, vou focar, vou comer aquilo. Ou seja, no fundo, vou dominar aquilo, vou conquistar aquilo, vou resolver aquilo, vou alimentar-me daquele conhecimento. Eu acho que a águia, ela tem essa conotação. Querido, obrigado demais por você ter vindo, hein? Obrigado. E obrigado também você por ter nos assistido aqui. Você sabe que temos grandes atrações, sempre grandes convidados aqui. E aqui no Nisológico, a gente cria o bicho solto. Valeu, até mais.